E finalmente, time A voltando a jogar jogos oficiais pelo Campeonato Carioca. Hoje, Flamengo e Volta Redonda às 5h30. Vamos falar tudo sobre esse jogo hoje. Desfalques de verdade, desfalques que são até bons estarem fora desse jogo, as escalações dos dois times e muito mais sobre essa partida. Também vamos falar de Danilo fazendo a última partida pela Juventus contra o Napoli. Já tem tudo certo para rescindir e ser anunciado pelo Mengão. Vamos falar todos os detalhes de quando a gente espera que haja esse anúncio, quando que ele deve integrar o elenco do Flamengo. Tem também Galvão Bueno sendo contratado pela Amazon Prime e ganhando mais do que quase todo mundo no Brasil no futebol, inclusive salário maior do que o de Gabigol. Vamos dar todos os detalhes logo depois da vinheta aqui para vocês, que também tem uma pendência e um imbróglio no estádio do Flamengo, o BAP adiando a assinatura do último termo aí do estádio, pedindo para avaliar um pouco mais, e em paralelo a Prefeitura do Rio, Eduardo Paes, dando força para o Flamengo contra empresas que ele chama aí de inimigos ocultos do Flamengo, adversários ocultos, tá? Falando sobre a possível ajuda da Prefeitura com pagamento de custos para, por exemplo, para a remoção aí da estrutura de gás da Naturgy, entre outros assuntos. Também vamos falar das atualizações das negociações de Flamengo com Vitão e Flamengo com Jorginho. Tem coisa nova dos dois lados. Vamos trazer a perspectiva de sucesso ou não desses dois negócios. Logo depois da vinheta, pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai trazer aqui uma série de assuntos sobre o futebol brasileiro e principalmente o Mengão, já começando a falar sobre essa questão do estádio do Flamengo, que o BAP adiou a assinatura do último termo do estádio, que fala sobre um pagamento de 23 milhões de reais parcelados em 5 anos. Um cafezinho aqui, são 6h30 da manhã de sábado. E aí ele assinou esse termo que teria que fazer esse pagamento aí, de aproximadamente 23 milhões. Isso foi por conta de um processo que a Caixa colocou depois do fechamento do leilão, que o Flamengo ganhou, pagou. Eles pediram esse reajuste nos valores e aí o BAP pediu o adiamento da assinatura. E assim, caso ele não assine, o que é dito na matéria do Globoesporte.com é que o Flamengo ficaria aguardando a definição do processo entre Caixa e Prefeitura do Rio. E assim, é uma coisa que já estava meio que definida, costurada pela presidência antiga. Já tinham aceitado pagar esse valor. E o BAP adiando pode sim trazer problemas no sentido de demorar mais, de atrasar as obras. E aí, em paralelo a esse adiamento, o Eduardo Paes fez uma declaração no sentido de que a prefeitura está disposta a arcar alguns desses custos, não só esse aí com a Caixa, quanto a questão da Naturgy, que é a empresa de gás que vai precisar transferir a estrutura de tubulação que ainda está em parte do estádio do Flamengo, e isso vai ser um grande custo para o Flamengo. E aí vamos dar uma lidinha aqui no trecho da fala do Eduardo Paes. Adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas onde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será de responsabilidade do município, escreveu Paes no X após o tema repercutir na web. Então, esse tema deu uma desenvolvida aí nos últimos dias, principalmente na sexta-feira, e o Eduardo Paes veio a público falar, principalmente da parte da Naturgy. E essa questão do pagamento da Caixa, talvez o Flamengo ainda esteja analisando, estudando a melhor forma de resolver a situação. Não acho que o BAP vai colocar em risco a construção, porque com certeza ele sabe que seria um tiro no pé,
que ele perderia muita popularidade com isso. Então vamos falar agora de coisa boa, de Flamengo e Volta Redonda jogando nesse sábado, time A jogando, time A estreando em partidas oficiais pelo Campeonato Carioca, lá em Brasília, no Mané Garrincha. Flamengo que tem alguns desfalques e alguns desfalques de verdade. Desfalques, Carlinhos e Pablo. O Lohan também tá fora, mas ele eu considero que ainda é uma boa opção no banco, pelo menos até que se concretize essa possível negociação dele para o CSKA da Rússia. Então, Pablo e Carlinhos não foram relacionados, nem viajaram. E isso indica muito que o Felipe Luiz não conta com os dois para o elenco principal do Flamengo. Isso é muito bom, é uma ótima notícia, tá? Parece não ser nada demais, mas só o fato dele não estar contando significa que ele já tem outros planos dentro do elenco para suprir esse atacante. A gente ainda não sabe exatamente qual, se ele vai subir alguém, se ele vai manter essa improvisação do Alcaraz. Então, vamos continuar acompanhando isso aí. Tem também, além da ausência desses jogadores que eu comentei, tem o Pedro e o Vinha, que estão com uma lesão de um pouco maior o prazo aí para retorno, mas tem também Luiz Araújo ficando fora por uma indicação aí da fisiologia do Flamengo, por controle de carga. E aí eu não sei se eles estão fazendo um treinamento muito pesado já no início da temporada, acredito que seja esse o motivo, mas se o cara não jogou nenhuma partida completa ainda, já está no controle de carga, então significa que os treinamentos estão muito intensos, né? Só isso pode justificar essa retirada do Luiz Araújo por esse motivo. Além disso, tem o Cebolinha também, finalizando a recuperação da lesão, ainda não ficando à disposição. E a gente espera que ele volte logo, porque principalmente Luiz Araújo e Cebolinha, acredito que seriam jogadores até considerados, se não titulares, que brigam pela titularidade. Então, vamos continuar acompanhando. E aí tem, ficha do jogo, Flamengo e Volta Redonda, 4h30 no Mané Garrincha em Brasília, transmissão da Globo, Sport TV e Premiere. Volta Redonda venceu o último jogo contra o Botafogo na última rodada por 2-1, se consolidou na vice-liderança da competição, com 9 pontos em 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota. É isso. Já são 3 triunfos consecutivos, ganhou do Fluminense, Bangu e Botafogo. Provável escalação do Volta Redonda para enfrentar o Flamengo: Drosny, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício, Sanches, Pierre, Robinho, Chay, Kelvin, Marquinhos e Bruno Santos. Nenhum pendurado, desfalque do Caio Tenório, que foi expulso. Flamengo, provável escalação do Mengão para o jogo de hoje contra o Volta Redonda: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves ou Arrascaeta, dependendo do que o Felipe Luiz vai definir sobre botar o Arrascaeta logo de cara ou não, que vem se recuperando de cirurgia no joelho. E na frente, Bruno Henrique e Alcaraz, ou a estreia do Juninho. Esse ponto aí ainda está indefinido. E o Felipe Luiz é um cara que eu acho isso muito bom, tá? Não tô reclamando. Esconde bem as escalações e muitas vezes traz alguma surpresa na hora da partida. Então ainda há essa definição, tanto na meia, Matheus Gonçalves ou Arrascaeta, quanto na centroavância, Alcaraz e Juninho. Beleza? Comenta aí quem tá ansioso para voltar a ver o time principal jogando uma partida oficial. Lembrando que o jogo do Flamengo e São Paulo, que não foi um jogo oficial, foi um amistoso, já teve muito jeito de jogo oficial, inclusive pela movimentação do Flamengo, que foi muito boa. Então já foi um belo indicativo de que o Flamengo vai vir muito mais entrosado, com um futebol mais vistoso e mais bonito do que a gente acompanhou durante o ano de 2024. E agora, vamos falar aqui sobre Galvão Bueno. Muito criticado muitas vezes, mas que depois deu uma reviravolta na imagem, acabou sendo bem visto por muitos de novo. Figura muito controversa aí do futebol brasileiro.
mas que sem dúvidas é o narrador que mais marca o futebol em todos os tempos. Ele que estava, pelo menos contrato duradouro, contrato fixo, ele não tinha nenhum, com ninguém, nenhuma TV, assinou com a Prime Video, com a Amazon Prime, vai narrar um jogo por rodada do Brasileirão, lembrando que a Prime tem o direito de transmissão das partidas em casa dos clubes da Liga Forte, União. Então, Galvão Bueno saiu aqui que vai ganhar nada mais, nada menos do que 30 milhões por ano. Quanto que isso dá por mês? 2,5 milhões de salário. Tá bom pra você? E aí tem um complemento aqui que faz um comparativo com o salário dos jogadores do futebol brasileiro. Vale destacar que o salário de Galvão Bueno se aproxima dos valores recebidos por alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro. Como exemplo, grandes estrelas como Dudu, ex-Palmeiras, Everton Ribeiro do Bahia, Felipe Coutinho no Vasco, que recebiam respectivamente 2,1 milhões por mês, 2 milhões e 1,7 por mês. Então Galvão vai ganhar mais do que todos esses caras aí. E o que é dito desse contrato atual do Gabigol é que, se você não considerar direitos de imagem, todos esses pagamentos aí adicionais, o salário dele gira em torno de 2 milhões de reais. Então, Galvão Bueno ganha mais que Gabigol também. Meu amigo, não tá de bobeira não. E além disso, ele vai ter a companhia de Mauro Naves, que vinha na ESPN até agora e também está assinando com a Amazon Prime para reeditar essa dupla de muito sucesso da Globo. Então, seja você hater ou fã do Galvão, vamos ter pelo menos mais um ano de narrações de Galvão, de uma partida por rodada do Brasileirão. Eu acho legal. Sempre que a gente tem mais opções, é legal. Se o fato de ter uma transmissão aqui não tirar outra, a gente tiver mais, cada vez mais, isso gera concorrência, isso estimula todos os canais de transmissão a melhorarem a qualidade e é muito bom. Isso é muito bom. O único problema que eu vejo nisso aí é quando é muito descentralizado. Mas se a gente for comparar com outros anos, que a única opção de você não ver, de você ver jogos além do que o que estava passando na TV aberta, seria assinar uma TV por assinatura, que você tinha um jogo a mais, quando você via, por exemplo, no Sport TV, e aí para você ver o jogo do seu time toda a rodada, você tinha que assinar o pay-per-view. Hoje, muitos desses canais, entre aspas, que estão passando, ou são gratuitos, ou já fazem parte de um programa que não envolve só transmissão dos jogos. Por exemplo, a Amazon Prime vai passar Brasileirão, mas o que ela oferece não é só o Brasileirão. Então, sempre que há novas perspectivas, uma concorrência maior, normalmente é benéfico para o produto, porque valoriza, traz mais dinheiro, é um investimento maior e, como a gente tem visto, tem trazido frutos. O Brasileirão tem evoluído e muito nos últimos anos. Então, acho muito legal e teremos ainda mais essa atração Galvão Bueno. E ainda temos essa indefinição aí sobre participação ou não de Neymar, que seria outra coisa sensacional para esse Brasileirão. Vamos continuar acompanhando aí e qualquer novidade que a gente saiba aí de coisas que agregam ao valor do futebol brasileiro, do Brasileirão, a gente traz aqui para vocês. E vamos falar agora das negociações do Flamengo, tá? Na verdade, Alexandro não, Danilo. Tô falando errado. E eu acho que eu falei errado lá no início, né? Falei Alexandro também. É Danilo. É porque eles são parceiros. Danilo, que tá finalizando hoje a sua passagem pela Juventus. Faz o último jogo contra o Napoli. E já tem esse acordo para fazer a rescisão após a partida. A gente não sabe exatamente se a assinatura da rescisão vai ser hoje, mas ele já chegou a um acordo de rescindir após esse jogo. A tendência é que ele já seja anunciado pelo Flamengo durante essa semana que entra agora. Tem também a questão
além, falando um pouquinho mais do Danilo, por que eu confundi com o nome do Alexandro? Porque tem a informação, e aí eu recebi algumas confirmações disso, de que o grande protagonista pela chegada do Danilo ao Flamengo se chama Alex Sandro, tá? Assim como a gente trouxe que a chegada do Juninho foi muito por conta das conversas que o Juninho teve com o Felipe Luiz, que convenceu o jogador, dessa vez a chegada do Danilo tem muito a mão do Alex Sandro. Companheiros de muito tempo de seleção, de Juventus, ele foi um cara primordial no convencimento do Danilo para a chegada no Mengão. Então, cara que tem muito mérito aí nessa contratação do Flamengo. Além disso, a gente tem a questão do Jorginho, que, como eu trouxe ontem, já, apesar da diferença durante a semana entre o salário pedido pelo jogador e o oferecido pelo Flamengo, estão chegando mais próximo de um acordo. O Flamengo agora já tem um valor de salário acertado, mas está chegando a uma definição só sobre prêmios, luvas, esses detalhes adjacentes aí que ainda não estão totalmente definidos, mas isso já é tratado como detalhe. E isso não está impedindo do staff do atleta e o Flamengo já estarem em conversas em paralelo com o Arsenal para liberação. Então, a parte mais difícil já foi feita de contrato. Agora, a segunda parte mais difícil, que é a liberação do Arsenal, é o que está sendo tentado agora. E o Flamengo, como está chegando numa parte da janela que o Arsenal ainda não falou abertamente sobre liberar ou não, inclusive está relacionando o Jorginho para as partidas, o Flamengo já trabalha com a possibilidade de trazê-lo no meio do ano, mas ainda faz o possível para que ele já venha agora em janeiro. E agora vamos falar da negociação mais polêmica atualmente aí do Brasil, que é essa entre o Flamengo e o Inter por Vitão. Já foi e voltou algumas vezes, o Flamengo faz proposta, volta, oferece perdão da dívida do Thiago Maia, oferece Pablo zagueiro, e o Inter, a cada ida do Flamengo com uma nova proposta, o Inter volta com uma contraproposta mais alta. A informação que a gente tem da sexta-feira à noite é que o Inter, nessa reunião inicial que eles tiveram com o staff do Vitão, parece que estão começando a amolecer, tá? E dispostos a chegar a um valor sem ficar nesse ioiô aí de aumentar o tempo todo a pedida. Agora, isso tudo ainda é muito subjetivo, não existe nada de concreto, por exemplo, um retorno do Inter dizendo que quero X agora, e esse X com um valor razoável, e não essas loucuras aí que eles estão pedindo nas últimas respostas. Então, por enquanto, o que a gente tem é que, após essa reunião que eles tiveram com o staff, eles já estão dispostos a pedir um valor mais razoável, mais dentro da realidade, e dispostos a sentar com o Flamengo para discutir a contratação do Vitão. Já podem estar começando a entender que pode ser útil para eles vender o Vitão, principalmente porque o Vitão não quer mais ficar no Inter. E assim, faz muito sentido, porque ele vindo para o Flamengo, ele tem mais projeção, mais chances de pegar a seleção brasileira já para a Copa de 2026. Ele já aceitou o projeto do Flamengo, já deixou isso muito claro para os empresários e para o Inter. E aí, isso é um dos grandes motivos para o Inter já estar amolecendo e iniciando as negociações sem aqueles devaneios que eles vinham tendo. Beleza? Então, antes de finalizar o vídeo, vou falar minha opinião sobre esse caso do Vitão. Para mim, o Flamengo já tá dando trela demais pro Inter, tá? Primeira proposta que o Flamengo já fez, de 6 milhões de euros, mais perdão da dívida de 4 milhões, que totalizariam os 10 milhões, já era uma grande proposta. O Inter negou dessa vez, o Flamengo ainda tentou subir um pouco, deixando o Pablo à disposição, que a gente brinca aqui, zoa, mas o Pablo colocado numa função que não dependa tanto de arrancada, de marcação com velocidade, ele pode compor sim o elenco do Inter, com certeza. Então,
Além de tudo, receberiam 7 milhões de euros, mais não ter mais a necessidade do pagamento do Thiago Maia. E mesmo assim, devolveram, negando, com uma postura bem inflexível. E o Flamengo continua tentando. E aí, como eu disse até em um dos vídeos, acho que é muito por conta do Giuliano Bertolucci, que é o empresário dele, que deve estar trazendo esperanças para o Flamengo, dizendo que vamos conseguir, relaxa que a gente vai contornar essa situação. E aí o Flamengo insiste. Se fosse eu já tinha pulado fora há muito tempo. Há muito tempo. Vitão é ótimo jogador, mas tem muito zagueiro que o Flamengo pode tentar aí, que, inclusive por esses valores, poderia trazer. Inclusive o Valentim Gomes, que eu disse que estava fechando lá com a Udinese da Itália, ainda mudou o modo de negócio, ele não vai mais por 10 milhões de euros como venda, ele vai por empréstimo por 1 milhão de euros, sem a necessidade de compra no fim do período e com opção de compra fixada em mais 9, com a Udinese com a opção ainda de estender o empréstimo, que inicialmente é de 6 meses, tô suando aqui, podendo estender por mais um ano, fazer isso virar 1 ano e 6 meses ainda com ele emprestado, só por 1 milhão de euros. E aí, caso depois desse 1 ano e meio que a Udinese queira ficar de vez, aí ela paga, se estiver estendido, paga mais 8, porque aí para renovar ele tem que pagar mais 1 pelos primeiros 6 meses, mais 1 milhão de euros por mais 1 ano, e caso queira ficar no fim do período, mais 8 milhões de euros para fechar os 10 milhões. Negócio da China que a Udinese fez, com direito, como eu chamo sempre, de a test drive. Então o Flamengo, para mim, deu bobeira total. Podia trazer aí o Valentim Gomes, que é um cara que também é muito bom. Tem o fato dele ser canhoto, tá? Que aí talvez não se encaixe tão na necessidade que o Flamengo tem no momento. Mas é isso. Por hoje era isso. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Depois do Flamengo e Volta Redonda, com certeza a gente vai trazer um vídeo. Talvez não saindo no próprio sábado, mas no domingo de manhã a gente vai trazer um resumo do que aconteceu entre Flamengo e Volta Redonda, uma análise do jogo. E a temporada finalmente vai começar pra valer pro elenco principal. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!